Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem. Prontos para o capítulo 2, Antropoceno, do livro Homo Deus, uma breve história do amanhã? Mas você está chegando aqui agora e ainda não me conhece? Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E essa é a nossa leitura atual, Homo Deus, uma breve história do amanhã. E o nosso capítulo agora é o capítulo 2, que já vou adiantar para vocês, ele vai ser dividido em duas partes, tá? Não vai ser tão divididinho quanto foi a primeira parte, né? O capítulo 1, que ele não chama nem de introdução, nem de capítulo 1. E aí lá tava 1, né? A nova agenda humana, e agora 2, Antropoceno, só que ele chama agora o início da parte 1, que é como o Homo sapiens, né? O Homo sapiens conquista o mundo. E aí lá no finalzinho do primeiro capítulo, eu não falei isso nos vídeos, mas aí ele fala que ele vai começar fazendo essa reflexão da relação entre os homens e os animais, né? De como o Homo sapiens lida com os animais. E aí eu já vou ler o primeiro trecho para vocês, já para a gente começar a pensar sobre isso. No que tange os outros animais, os humanos já se tornaram deuses há muito tempo. Não gostamos de refletir sobre isso com muita profundidade, porque não somos deuses particularmente justos ou misericordiosos. Se você assistir a um programa no canal National Geographic ou a um filme da Disney, ou se ler um livro de contos de fadas, facilmente terá a impressão de que a Terra é habitada principalmente por leões, lobos e tigres, e que estão em pé de igualdade com os humanos. Simba, o Rei Leão, domina os animais da floresta. Chapeuzinho Vermelho tenta escapar do lobo mau. E o menino Mowgli enfrenta com bravura o tigre Shere Khan. Gente, eu não sei a pronúncia do nome desse tigre do Mowgli. Mas, na verdade, eles não estão mais lá. Embora nossas televisões, nossos livros, nossas fantasias e nossos pesadelos ainda sejam povoados por eles, os Simbas, os Shere Khans e os lobos maus do nosso planeta estão desaparecendo. O mundo está habitado principalmente por humanos e seus animais domesticados. Então, é assim que a gente começa, né? Essa primeira parte. E aí eu lembro para vocês, como sempre a gente tem feito aqui, né? A relação entre o Homo Deus e o livro Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. O Harari, o autor desse livro, ele já fala lá no capítulo 4 do Sapiens, né? Quando ele fala sobre a inundação, que é quando o Homo Sapiens se espalhou pelo mundo, houve uma grande extinção de animais, né? Lá ele relata de animais principalmente de grande porte, né? Mamíferos acima de 60 quilos, que seria o peso médio de um ser humano. Então a gente foi exterminando todos eles. E depois teve essa foi a primeira extinção global, depois teve a segunda extinção global, que foi na época da Revolução Agrícola. E na verdade nós estamos na terceira extinção global. Só que como eu falo isso por mim, né? Eu imagino que talvez a grande maioria da população não tenha essa consciência de que a gente está na terceira extinção. E talvez a gente resista tanto a reconhecer a degradação que está sendo feita por nós, seres humanos. E aí eu vou ler mais uma parte já para vocês. Os cientistas dividem a história do nosso planeta em eras, tais como Pleistoceno, o Plioceno e o Mioceno. Oficialmente, vivemos em uma era chamada Holoceno, mas talvez seja melhor chamar a era que cobre os últimos 70 mil anos de Antropoceno, a era da humanidade. Por isso o nome, né, do capítulo Antropoceno. Durante esses milênios, o Homo sapiens tornou-se o mais importante fator individual na mudança da ecologia global. É um fenômeno sem precedente. Desde o surgimento da vida, há cerca de 4 bilhões de anos, uma única espécie jamais havia mudado sozinha a ecologia global.
embora não tenha faltado revoluções ecológicas e eventos. Então, essa era que a gente vive, né, antropoceno, a era da humanidade, mostra que o Homo sapiens ele vem alterando a ecologia do mundo, porque quando ele se espalhou, né, quando teve a inundação, o Homo sapiens se espalhou, ele levou os vírus, né, as doenças para os lugares onde ele ia, ele mudou, né, o ecossistema dos lugares para onde ele foi, então ele modificou, ele destruiu ecossistemas, e mais para frente a gente vai ver com a domesticação dos animais. Hoje em dia, lugares que não teriam determinados tipos de animais tem, porque o homem levou esses animais para lá, e não tem mais os animais que seriam nativos daquele lugar. Então, é muito complexo isso, né? Pensar sobre como o homem vem modificando a ecologia global. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês. Algumas pessoas temem que estejamos de novo mortalmente ameaçados por erupções vulcânicas maciças ou colisões de asteroides. Na realidade, o perigo disso acontecer é remoto. Extinções em massa ocorrem uma vez a cada muitos milhões de anos. Sim, provavelmente um grande asteroide atingirá nosso planeta em algum momento nos próximos 100 milhões de anos. Mas é muito improvável que isso aconteça na próxima terça-feira. Em vez de temer asteroides, deveríamos temer a nós mesmos. O Homo sapiens reescreveu as regras do jogo. Essa espécie singular de macacos que conseguiu mudar em 70 mil anos o ecossistema global de modo radical e sem precedente, o impacto que causamos já é comparável com o da idade do gelo e dos movimentos tectônicos. Em um século, ele pode superar a do asteroide que exterminou os dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Então, olha que grave e que sério isso, né? Porque já tem umas perspectivas, né, uns estudos que falam, será que nós vamos ter um próximo século? Será que nós não estamos caminhando realmente para a nossa extinção? E a questão é sim, estamos caminhando para a nossa extinção. Mas ainda há tempo de modificar isso. Então, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa inteligência, se nós tivermos uma expansão de consciência, como eu ouvi ontem num vídeo que eu estava assistindo, do Siddhartha Ribeiro, eu não sei se eu já citei ele aqui para vocês, ele é um neurocientista, eu li um livro dele que chama O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, e aí eu estava assistindo o vídeo dele ontem e ele fala sobre isso, sobre o Homo sapiens estar caminhando para a extinção, mas que ainda é possível reverter essa questão se a gente tiver uma expansão de consciência, se a gente compreender o que está acontecendo e modificar, porque da mesma forma como a gente chegou até aqui, né, nesse ponto que estamos, como o Harari fala lá durante o capítulo, mas principalmente na última parte, a gente estuda a história não para reviver o passado, né, ou para perpetuá-lo, mas sim para poder imaginar futuros possíveis. Então, a partir daquilo que já aconteceu, a gente pode modificar, né? Se a gente construiu essa sociedade da forma que ela está, a gente pode reconstruir melhorando, né? Vocês concordam? Então, o Harari ele vai trazer aqui, vai relembrar um pouco de como era a era dos caçadores e coletores, né? Que eles eram reconhecidamente animistas. E o que é isso, animistas, né? Eles conversavam, né, com os animais, não havia essa distância que a gente colocou se achando tão superior aos animais. Então, os animistas, e isso não só com os animais, eles conversavam com os animais, com as plantas, com as pedras. Para os caçadores e coletores, nós todos fazíamos parte de uma coisa só, né? De um sistema só, chamado planeta Terra. Eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Essa postura animista causa estranheza em muitos povos industrializados. A maioria de nós, de maneira automática, considera os animais essencialmente diferentes e inferiores. Isso decorre do fato de nossas tradições mais antigas terem sido criadas milhares de anos após o fim da era dos caçadores e coletores.
O Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito no primeiro milênio antes de Cristo. E suas histórias mais antigas refletem a realidade do segundo milênio anterior a Cristo. Mas no Oriente Médio, a era dos caçadores e coletores havia terminado há mais de 7.000 anos. Não surpreende, portanto, que a Bíblia rejeite crenças animistas e que sua história, com essa característica, apareça logo no início como uma ameaça de calamidade. Então, ele traz aqui, falando aqui, que é o único trecho animista na Bíblia, né, é o diálogo, né, de Eva com a serpente e de como isso modificou, né, a história da humanidade. E aí eles são expulsos do paraíso, né, do Jardim do Éden. E Eva e Adão, né, naquela época, eles eram o quê, gente? Eles eram caçadores e coletores. Então, eles viviam lá no Jardim do Éden e de lá eles tinham tudo. Eles não precisavam trabalhar, né, para isso. E quando eles são expulsos do Jardim do Éden, vem a maldição, né? Terás que comer o pão com o suor do seu rosto. Então, a partir de então, surge o trabalho, né? A revolução agrícola. Mas o Harari, ele traz aqui uma outra questão que eu vou ler para vocês, né? Porque a gente, como ele fala, a gente não foge da história, né? A história, ela sempre vai ter alguma marca, né? Ela vai deixar uma marca. E aí na Bíblia não é diferente, né? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Mas a história bíblica tem camadas mais profundas e mais antigas de significado. Na maioria das línguas semitas, Eva significa serpente, ou mesmo serpente fêmea. O nome de nossa mãe bíblica ancestral oculta um mito animista arcaico, segundo o qual as serpentes não são nossas inimigas, e sim nossas antepassadas. Olha que coisa, né, gente? Na verdade, os ocidentais modernos também acham que evoluíram dos répteis. Nosso cérebro é construído em volta de um cerne reptiliano, e a estrutura de nossos corpos corresponde essencialmente à de répteis modificados. Então, antes de você, talvez, querer criticar, né, e falar alguma coisa, gente, tudo isso é baseado em estudos, em evidências, e quem está falando aqui é o autor, ele é um historiador. Então, nós não estamos, né, meu papel aqui não é questionar a Bíblia ou a criação do homem conforme está na Bíblia, mas sim relatar os capítulos, né, conversar com vocês sobre as questões trazidas em cada trecho. Então, nós seríamos, né, o que o Harari fala aqui, os filhos da serpente, né? Então, isso é decorrência de estudos. Mas a gente continua e aí vai falar sobre as nossas necessidades ancestrais. Então, a gente traz, né, desde quando a gente, né, criou consciência, essas questões, quando a gente se tornou Homo sapiens, os genes desde aquela época. Então, a gente traz essa carga. E nessa carga, a gente tem necessidades ancestrais que talvez nos dias de hoje não sejam mais necessárias, mas elas estão lá. Elas estão dentro da gente. A gente já falou isso em outros vídeos, em outros capítulos, de que a gente tem ainda um cérebro primitivo, né? Mas eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. A Bíblia, com sua crença na singularidade humana, foi um dos subprodutos da Revolução Agrícola, que deu início a uma nova fase das relações entre humanos e animais. O advento da agricultura produziu novas ondas de extinção em massa, mas o que é mais importante, criou uma forma completamente inédita de vida na Terra, a domesticação dos animais. Então, como eu acabei de dizer, né, Adão e Eva são expulsos lá do Jardim do Éden e eles passam a ter que viver com o suor consumir o pão, né, com o suor do seu rosto. Então, aí dá início à revolução agrícola. Você tem que plantar, você tem que domesticar os animais para ter o alimento a ser consumido. Mas aí o que acontece? O que o ser humano faz, gente?
A gente tem lá as fazendas, tudo, mas a gente começa a tratar os animais, como ele fala aqui, a gente acha que os animais são inferiores a gente, então a gente dá as necessidades básicas para ele, mas não considera o sofrimento animal. Então eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Infelizmente, os humanos podem causar grande sofrimento aos animais de fazenda de várias maneiras, mesmo quando asseguram sua sobrevivência e sua reprodução. A raiz do problema é que os animais domesticados herdaram de seus antepassados selvagens muitas necessidades físicas, emocionais, sociais que seriam supérfluas nas fazendas dos humanos. Os agricultores rotineiramente ignoram essas necessidades sem sofrer por isso nenhuma punição no âmbito econômico. Eles prendem os animais em gaiolas minúsculas, mutilam seus chifres e suas caudas, separam mães de crias e seletivamente criam monstruosidades. Os animais sofrem imensamente, embora continuem a viver e a se multiplicar. Então a gente viu isso também um pouco lá no capítulo 17 do livro Sapiens, a breve história da humanidade, as engrenagens da indústria, de como os animais eles já sofriam, né? Eles sofrem, né? Eles sofreram desde quando eles foram domesticados, mas hoje em dia, com a alta industrialização, eles sofrem ainda mais, né? Eles são cada vez mais confinados a pequenos espaços. A gente relata no vídeo lá, vou deixar esses 2 vídeos que eu citei na descrição desse vídeo, né? O capítulo 4, a inundação, e o capítulo 17, as engrenagens da indústria, eles conversam com esse trecho aqui que eu tô trazendo para vocês. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, que não só reflete na gente, né, que é o próximo trecho que eu vou ler para vocês pensarem, como isso reflete nos animais, reflete na gente também. Então, essas necessidades ancestrais, elas vêm nos humanos e elas vêm nos animais. Então, ele fala aqui, vou ler o último trechinho dessa parte 1, né, do Antropoceno. Por que os humanos modernos gostam tanto de doces? Não porque no início do século XXI tenhamos de nos empanturrar de sorvete de chocolate para poder sobreviver, não é verdade? E sim porque quando nossos antepassados na Idade da Pedra deparavam com frutas doces e mel, o mais sensato a fazer era comer o quanto pudesse o mais rapidamente possível. Porque os jovens dirigem com imprudência, envolvem-se em discussões violentas e hackeiam sites confidenciais na internet? Porque estão seguindo antigas imposições genéticas que podem ser inúteis e até contraproducentes na atualidade, mas que faziam sentido em termos evolucionários há 70 mil anos atrás. Um jovem caçador que arriscava sua vida caçando mamute ofuscava todos os seus competidores e obtinha a mão da beldade local. Hoje estamos impregnados de seus genes viris. Então, a gente também já falou disso em outros vídeos, como a gente traz essa carga genética, né? Então, a necessidade de doce, ela está incutida lá no nosso gene ancestral. Então, não havia, era raro. Então, quando a gente encontrava, a gente se empanturrava. E isso ainda está lá, né? Na nossa memória, né? E a mesma questão dessa questão dos jovens, né? De querer enfrentar tudo. Por quê? Porque os jovens ancestrais que enfrentavam as situações, eles se davam melhor, né? Eram os melhores guerreiros, eram os fortes. Então, a gente tem tudo isso incutido dentro da gente. Na parte 2, a gente vai continuar falando sobre isso e falando como que essas emoções, né? Elas refletem não só, né, nós humanos, mas também nos animais. Então, essas necessidades ancestrais, elas vêm tanto para o ser humano quanto para os animais. Então, a gente vai continuar refletindo sobre isso. E é uma analogia muito interessante, eu falo isso lá nas engrenagens da indústria, porque o Harari, ele faz essa reflexão. Por quê? Porque se nós, aqui nesse livro principalmente, se nós tratamos os animais como inferiores a nós e os confinamos, e na história, né, já tem a questão dos homens, dos humanos que foram escravizados por outros humanos, como que os super-humanos vão tratar os humanos?
né? Essa é a reflexão principal que o Harari vai querer trazer com esse capítulo, né? Como que os super-humanos, que a gente já sabe que vão ser aquelas pessoas que têm, né, uma gorda conta bancária, vão chegar a essa era, vão tratar nós, réis humanos, né? Se a gente já trata tão mal os animais. Então, deixo vocês aí com essa reflexão. Na semana que vem a gente continua e conclui, porque esse capítulo vai ter só 2 partes e a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Um beijo e até lá!